Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Lucchesi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. O avião que vamos conhecer é hoje um dos jatos de passageiros mais avançados do mundo e representa um novo momento da aviação comercial, conseguindo reunir os desejos dos passageiros com os das companhias aéreas, e isso com a sustentabilidade para um mundo mais saudável. E esse avião é brasileiro, é o Embraer E-Jet E2, e essa é a sua história. Todo mercado é feito de nichos, e na aviação isso não é diferente. E muitas vezes o segredo do sucesso não é apresentar uma aeronave melhor que as rivais num nicho já existente, mas identificar um nicho ainda potencial ou pouco explorado. E a fabricante brasileira, a Embraer, é muito boa nisso. Aliás, está no seu DNA, desde a criação do Bandeirante, que atendeu um nicho que ninguém tinha percebido, de ligar as cidades pequenas aos grandes aeroportos servidos por jatos nos anos 70. E foi assim também com o Tucano, que revolucionou a instrução avançada de pilotos de combate, preparando o piloto para um jato com os custos baixos de um turbohélice. E foi com esse espírito que nasceu a família de jatos comerciais E-Jet, cujo primeiro modelo, o E-170, iniciou as operações comerciais em 2004. O 145 era um avião de sucesso, então ele estava vendendo bastante, mas o que vinha acontecendo desde a época do Bandeirante foi um aumento do tráfego aéreo. Então cada vez mais pessoas, desde a deregulation lá em 78, mais pessoas viajavam na aviação regional. Então as linhas aéreas cada vez precisavam de aviões maiores. Então começou lá com o Bandeirante, de 19 assentos, depois foi o Brasília de 30, nós já tínhamos feito 145 de 50, e as linhas aéreas começavam a pedir um avião maior. E o nosso concorrente tinha um avião maior, estava pensando em esticar o seu avião de 50 assentos. Então, ficou claro para nós que nós tínhamos que responder à necessidade do nosso cliente, com aviões maiores, né? O desafio para nós é que a Embraer estava no começo da produção do 145. A primeira entrega do 145 foi no finzinho de 1996. E nós lançamos os E-Jets lá em 99. Quer dizer, basicamente, 2 anos depois da entrada em produção, digamos assim, né, dos E-Jets, nós já estávamos pensando em fazer o próximo. Então foi uma ação assim, também muito corajosa. Nós tínhamos uma visão de que, mais uma vez, poderíamos ter um avião diferenciado, um avião competitivo, não parecido com os aviões que existiam, né, com muita empatia com os clientes, que eu acho que é uma vantagem incrível da Embraer, que é ouvir o cliente, entender as características, o que é valor para o cliente, né, olhar o que tem de tecnologia e fazer diferente. Não copiar o que já existe ou o que os competidores estão pensando em fazer. E nós fizemos isso e também fomos muito felizes com a família Jets, que foi um sucesso assim retumbante, né? Ao todo, a família foi composta por 4 modelos, com as capacidades máximas de passageiros indo de 78 lugares no E-170 a até 124 no E-195. O resultado foi um enorme sucesso, com mais de 1.600 jatos produzidos, operando hoje pelo planeta todo. Mas a tecnologia em aviação avança rápido, assim como as exigências. E no mundo cada vez mais preocupado com a sustentabilidade, o impacto ambiental e a qualidade de vida das comunidades, exigiu-se um impulso novo da aviação, sobretudo em referência aos motores. E foi com sensibilidade a isto que a Embraer lançou em 2013 a segunda geração destes jatos, os E-Jet E2, composta por 3 modelos, os E-175 E2, E-190 E2 e E-195 E2, indo de um máximo de 90 a 146 lugares. Apesar de partir do projeto original,
foram aplicadas novas tecnologias e processos em todos os componentes e sistemas, da iluminação interna da cabine de passageiros e sistema de purificação do ar, à eletrônica de bordo e interfaces do cockpit. O sistema de controle de voo por computador, o Full Fly-by-Wire, que é da Embraer, atua para obter a maior eficiência de combustível, melhora o controle e aumenta a segurança pela proteção total em todas as fases do voo. E ele se combina na economia de combustível e minimização da emissão de poluentes com um dos maiores destaques dessa nova geração de E-Jet: a adoção do novíssimo motor turbofan avançado Pratt & Whitney PW1000G, em diferentes versões, de acordo com o modelo do E-Jet E2. E o resultado em números? Em comparação aos E-Jet de primeira geração, os E2 são 16% mais econômicos no consumo de combustível e 10% melhores nisso se comparados a jatos de categoria similar. E para as companhias aéreas, esse baixo consumo tem um outro aspecto. Decolando de Brasília, por exemplo, um E190-E2 pode chegar a qualquer aeroporto da América do Sul, ou até Punta Cana, na República Dominicana, no Caribe, ou até Dakar, no Senegal. E não é só isso. Tanto para o passageiro que está nele, quanto para as pessoas que vivem perto de aeroportos ou rotas aéreas, os E2 estão entre os jatos comerciais mais silenciosos já produzidos e hoje voando, sem qualquer exagero. Mas um ponto crucial e decisivo naquele lance do nicho e do DNA da Embraer, que eu falei no início, é que todo esse novo padrão tecnológico de conforto e sustentabilidade dos E-Jet E2 foi conquistado sem se deixar de lado a ideia inicial desses jatos comerciais, a de oferecer uma família de aeronaves que complementasse, no sentido de demandas menores, as frotas das companhias aéreas e assim desse a estas a flexibilidade de atender mais destinos e também permitindo mais frequências de voos em destinos de maiores demandas. Afinal, o que você prefere? Ter de travar a sua agenda para aquele único voo diário num avião grande? Ou poder escolher o voo do dia no horário mais conveniente para você, num jato moderno de menor porte? A resposta é óbvia, concorda? E por isso, as capacidades dos E-Jet E2 foram muito bem escaladas. O maior deles, o E195-E2, tem uma configuração padrão de 120 passageiros. E o menor dos Boeing, o 737 MAX-7, tem uma acomodação normal de 153 lugares. Ou seja, onde a rota ou a frequência pede um jato menor que os jatos tradicionais das companhias aéreas, entram os E-Jet E2 da Embraer. E servem também para as companhias aéreas abrirem novos destinos e os atenderem bem até que a demanda cresça, permitindo aviões maiores. É ou não um legítimo herdeiro do Bandeirante que começou toda essa história? Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.